Esse caso de hoje se trata da Elisabeth Fritzl, bem como juntamente a história de Joseph Fritzl. É um caso que envolve sequestro e também um caso onde um pai acaba tendo filhos com a própria filha. Agora alertem os gatilhos, porque essa história não é nada fácil de engolir. Para que a gente entenda um pouquinho da história da Elisabeth Fritzl, juntamente com o pai dela, é necessário que a gente volte lá atrás no tempo e compreenda a forma como esse homem foi criado. Iniciaremos então falando sobre a mãe de Joseph Fritzl. O nome dela era Maria, e a Maria, ela nasceu num ambiente familiar bem complexo, porque o pai dela era casado. Essa mulher, ela não podia ter filhos, e também esse pai acaba tendo filhos com uma outra mulher fora do casamento. Sendo assim, nasce a Maria e mais outras 3 crianças. Logo, a Maria foi crescendo e sendo intitulada, antigamente isso acontecia muito, como uma filha bastarda. Então ela era intitulada assim lá onde ela morava. Ela foi crescendo em meio à falaçada na rua. Então uma filha bastarda, ela não teria valor. Automaticamente a Maria, ela era uma mulher sem valor na sociedade. Meio que assim, a Maria, ela é filha daquela mulher que teve um caso com um homem casado. Era assim que eles falavam da Maria. A Maria cresce e conhece o Joseph Fritzl, que é o pai que vai vir a nascer o Joseph Fritzl. Então vamos chamar ele de Joseph Fritzl pai, para deixar bem claro aqui na história. A Maria conhece o Joseph Fritzl pai. E com ele, ela acaba casando com esse homem, nomeada como Maria Fritzl. Desse casamento nasce um único filho, que é o Joseph Fritzl. Ele nasceu dia 9 de abril de 1935 na cidade de Amstetten, no sudoeste do estado austríaco da Baixa Áustria. O Joseph Fritzl, pai, acaba abandonando a família quando o Joseph tinha apenas 4 anos. O Joseph passa a ser criado somente pela mãe dele, e a mãe dele era uma mãe extremamente severa, extremamente rigorosa, batia no menino até sangrar, ela dava chute, ela jogava ele no chão, ela fazia muitas barbaridades contra o Joseph quando ele ainda era bem pequeno, e na verdade, enquanto ele ficou na mão dela, ele apanhava bastante. Mas ele, além de apanhar bastante, ele era bem privado de ter socialização com as outras crianças. Ele não poderia brincar na rua, ele não podia jogar futebol com os amigos, ele não podia fazer nada. Nada de nada. A única coisa social que ele participava era ir na missa com a mãe dele. Agora, o resto, ele era retirado de tudo desse menino. E o Joseph Fritzl, pai, acaba falecendo em 1944, onde ele participava em ação na Segunda Guerra Mundial. Essa falaçada da condição familiar da Maria Fritzl, ela vai se estendendo até na vida do Joseph Fritzl, que também vai crescendo, sendo bem mal falado. O pai dele abandonou ele, abandonou a família dele, ele é criado sem pai, é criado só pela mãe, meio que outro bastardo. E a Maria, mãe dele, bem amarga da vida, também não demonstrava afeto nenhum pelo garoto. Ele era desprovido de afeto. O que acontece depois disso, gente, é que a Maria, ela acaba sendo enviada para um campo de concentração.
e o Joseph é enviado para um orfanato. Em determinado momento da vida dele, eles dizem que a mãe dele havia falecido. Ele acaba acreditando que a mãe dele havia realmente falecido. Nesse orfanato, ele apanhava bastante, ele sofria bastante violência física. Em determinado período da história da vida dele, na pré-adolescência, ele acaba encontrando a mãe dele novamente. E ele, ao verificar que a mãe dele não havia falecido, ele entende que a mãe dele havia abandonado ele também, assim como o pai dele fez. Eles acabam morando juntos novamente, a Maria e o Joseph. Ali ocorre uma relação muito estranha entre os dois. Dizem que ele e a mãe tinham uma relação também sexual. Uma relação amorosa, com uma relação de ódio, com uma relação de amor. Era uma coisa bem louca, assim, bem estranha. Logo no período da adolescência do Joseph, ele ia nas casas das pessoas que eram casadas, né, nos casais, e ele ficava ouvindo atrás da parede as pessoas ter relações sexuais durante a noite. Outra coisa que ele fazia era ficar no meio da rua lá, e quando ele via que não vinha ninguém, vinham umas meninas ou umas mulheres, ele ficava se mostrando, né, as partes ali. Isso ele fazia, era uma perversidade. As pessoas começavam a reclamar, e já que ele era mal falado, eu acho que ele pegou e largou a estribeira abaixo. Bem, ele tinha uma habilidade imensa em cálculo na área das exatas, ele era muito bom nisso, e ele acabou se formando em engenharia civil. Ele tinha uma habilidade incrível para construção civil. O Joseph, ele passa a ter um sucesso profissional e financeiro também. Logo, ele conhece a Rosemarie quando ele tinha 21 anos e a Rosemarie tinha 17 anos. Os dois se casam em 1956. A Rosemarie, ela era uma moça calma até demais, tranquila até demais, paciente até demais, engolia um bucho em cima do outro até demais. Essa era a Rosemarie. E esqueci de falar, né? Super obediente ao marido. Isso aí era uma prática bem comum entre as mulheres antigamente, até porque tinha que obedecer e pronto, não podia questionar nada, e ela era mega, super obediente a essa criatura que vocês vão conhecer agora. O Fritzl, ele compra a casa que eles vão morar a vida inteira praticamente em 1959. Logo depois que ele compra essa casa, que era uma casa bem bonita, né, gente? Uma casa chique, uma casa gigante. Quem vai morar com eles é a Maria, mãe do Joseph Fritzl. E o que esse homem faz com a mãe dele é o seguinte: ele pega um quarto do sótão, coloca a mãe dele dentro desse quarto e fecha a janela com tijolo, para a mãe dele nunca mais ver a luz do dia. E a Rosemarie, obediente como era, amém, amém, faz isso mesmo com a tua mãe, deixa ela trancada no quarto sem sair de lá nunca mais. Então ele levava, né, umas migalhinhas de comida para a mãe dele. A mãe dele comia aquele pouquinho e, segundo os jornais, ela ainda conseguiu sobreviver 20 anos. A mãe do Joseph acaba falecendo em 1980. Desse casamento entre a Rosemarie e o Joseph, nascem 7 filhos, 2 meninos e 5 meninas. E uma dessas filhas que nasce é a Elisabeth Fritzl. Ela nasce em 1966. A Elizabeth era a 4ª filha dentre os 7 filhos, e quando a Elizabeth tinha apenas 1 aninho, ele começa a ver uma mulher que tinha em torno de 24 anos mais ou menos, e ela era uma enfermeira. Ela era casada e ela tinha um bebezinho. Ela tinha ganhado um bebê fazia muito pouco tempo. Ele vai observando essa enfermeira, essa mulher, e sabe lá que diabos ocorre na cabeça dele? Ele observa que o marido dela tinha saído para trabalhar. E ela, como tinha recentemente ganhado o bebê, ela estava em casa. Ele invade a casa dela, abusa dessa mulher na frente do bebezinho, no quarto dela. Devido a esse absurdo que ele comete, ele é indiciado à delegacia e depois ele é preso, tendo que cumprir 18 meses. Mas como ele era um anjo, ele é liberado com 12 meses. Então ele cumpre pena aí de 1 ano.
Nesse período que o Joseph, ele estava preso, porque a pessoa que não tem nada para pensar, ela pensa besteira. A cabeça vazia, a oficina do diabo. Ele começa a pensar lá na prisão assim, poxa vida, mas eu não posso cometer as minhas perversidades na rua, porque alguém sempre vai me denunciar. Então, quem sabe se eu construísse local só para isso no subsolo da minha casa. Ele começa a arquitetar tudo isso. A Rosemarie, ela diz para os filhos que o pai estava viajando, estava trabalhando. Ela não conta para os filhos o que o pai havia feito. Mas tudo bem obediente que era, esse cara volta para casa e ela recebe ele de braços abertos. Tudo volta à família Margarina feliz. Com relação à criação dos filhos, o Joseph, ele tratava todos os filhos com muita disciplina. Todos eles deveriam ser muito obedientes ao pai. Nessa casa, ele mandava e desmandava e todos, aleluia, amém. Ele ditava as regras e todos eles cumpriam essas regras. E ele já, depois que sai da prisão, ele reforma toda a casa. A casa estava toda reformada. Em 1976, o Joseph, ele começa a ampliar esse porão, mas ninguém sabia. Porque como ele ditava as regras e todos obedeciam, ele dizia assim, eu tô indo pro porão trabalhar, eu não quero ver ninguém lá embaixo. Sob hipótese alguma, eu quero ser perturbado. Esse cara começou a fazer, gente, no subsolo do porão, pela parte lateral da casa. Então ele amplia esse porão e ninguém vai percebendo nada. E ele vai fazendo isso ao longo do tempo. Durante esse período que ele fazia essa escavação, ele cismava com a filha Elizabeth. Isso era visto pela Elizabeth como uma cisma, mas para os irmãos, eles acreditavam que o pai tinha uma preferência pela Elizabeth. É como se ele gostasse mais da Elizabeth, como se ele tivesse mais carinho pela Elizabeth. Ao contrário do que os irmãos pensavam, na verdade, o Joseph, ele fazia algumas coisas perturbadoras com a Elizabeth que acabava não comentando isso com ninguém. Ele colocava a revista adulta debaixo do travesseiro dela, para que a menina visse aquele tipo de coisa. Quando a guria tinha 11 anos, ele acaba abusando da Elizabeth. E ela, por sua vez, não comentava nada, nem com as irmãs e nem com a mãe. Esses abusos contra a filha ocorriam desde 1977. Na escola, a Elizabeth não era uma moça muito sociável. Quando as amiguinhas dela comentavam alguma coisa sobre namoradinho, alguma coisa assim, sobre meninos e tal, a Elizabeth, ela, ao contrário das outras meninas, ela ficava em silêncio, ela ficava quieta, ela não gostava de falar sobre esse assunto. Ninguém entendia o porquê. Quando a Elizabeth chega aos 15 anos, ela começa já a comentar com as irmãs que ela tinha vontade de sair de casa, que ela queria fazer algum curso, que ela queria trabalhar, que ela queria ir embora dali. E ela vivia comentando sobre isso. Algumas coisas que a Elizabeth também falava era sobre a questão das seitas. Então, esses assuntos assim de adolescente, lembrando que na época ela era uma adolescente, então ela começava a comentar muito sobre isso. O fato é que a Elizabeth queria fugir dessa casa a qualquer custo, já que esses abusos estavam sendo cada vez mais frequentes. No início de 1983, a Elizabeth passa a trabalhar num comércio, e aí ela conhece uma menina, uma colega de trabalho, ela acaba fugindo para Viena, mas depois de 3 semanas a polícia encontra ela e ela tem que retornar para a casa dos pais. E é exatamente nesse ano de 1983 que esse porão, essa extensão do porão no subsolo do Joseph Fritzl fica pronta. Só que o que ele faz? Ele amplia de uma forma como que quem entrasse no porão não via essa ampliação no subsolo. Inclusive, ele chama as autoridades da construção civil da cidade e eles, gente, vão fazer ali a perícia do local e eles não verificam nada dessa construção, da ampliação do porão. Então, eles entregam o documento acreditando que a casa dele tinha uma metragem X,
quando na verdade era maior, porque essa parte maior estava no subsolo e ninguém via, ninguém tinha acesso, só ele. Enquanto isso, os familiares dele, a esposa e os filhos, acreditavam que também só existia aquela parte do porão, porque ninguém descia lá. Essa parte que ele ampliou tinha 35 metros quadrados e de altura tinha 1,74 m só. Então vocês vejam que era bem baixo. Isso não tinha ventilação, isso não tinha nada. Era totalmente escuro, sem janela, sem nada. A única porta de acesso que tinha era escondida atrás de uma estante. E essa porta também, para entrar para esse porão, ela tinha uma codificação. Então não tinha como entrar sem saber o código. Só ele sabia o código que estava atrás dessa prateleira. Ninguém nunca ia imaginar que ali atrás haveria uma porta secreta que daria acesso à extensão que ele havia feito do porão. E a Elizabeth, por sua vez, começa a fazer um curso de garçonete, de atendimento. Ela comenta isso com as irmãs, que ela estava bem empolgada com esse curso. A Elizabeth já tinha 19 anos. 19 anos. E o Joseph, ouvindo todas essas coisas de que ela queria sair, que ela queria fazer curso, o que ele faz? No dia 29 de agosto de 1984, diz assim: ô Elizabeth, vem cá que eu preciso da tua ajuda. A Elizabeth desce até o porão, ele manda ela segurar a porta para que ele pudesse parafusar a dobradiça, então ela estava pelo lado de dentro do porão, por dentro dessa parte estendida, e ele estava pela parte de fora. Quando ele termina de parafusar essa porta, ele utiliza de um pano com um produto químico, onde ele coloca no rosto dela e ela apaga ali. Não bastasse isso, ele acorrenta a própria filha dentro desse porão, fecha a porta e sobe para casa. Como que a Elizabeth acorda e lidar com isso, né, gente? Ela acorda em meio à escuridão, não enxerga nada, tá acorrentada na cama. É assim que essa moça acorda. O pai dela descia, levava alguma comida, comia aquelas migalhinhas, ele voltava para casa. Gente, quando eu falar casa, que ele volta para casa, é a parte de cima, tá? Então ela fica o tempo todo nesse subsolo, estão entendendo? E ele, nessas visitas, ao ir levar alguma comida para Elizabeth, ele não explicava nada para ela. Ficava mudo e calado, em silêncio total, e ela acorrentada. Logo, a família percebe que a Elizabeth desapareceu, sumiu, mas o bonito começa a botar na cabeça deles assim: ah, pode ver que ela fugiu de novo. Ela vivia dizendo que ia participar dessa seita, que era seita pra lá, seita pra cá, pode ver que foi embora aí com os malucos de seita. Só pode ter sido isso, porque ela já fugiu de novo. As irmãs dela, como a mãe dela, meio que acaba acreditando nessa teoria. O que o Joseph fez? Ele desce até o porão e ele vai aumentando, gente, o tamanho da corrente conforme os dias passam. Então ela estava primeiro acorrentada na cama, depois ele aumenta o tamanho da corrente, ela consegue ficar em pé, depois ele aumenta o tamanho da corrente, ela consegue dar uma caminhadinha ao redor da cama e ela fica extremamente em pânico, porque o tempo vai passando e ela não vê nada, não vê claridade nenhuma. Ela começa a pedir socorro, ela começa a gritar, ela começa a arranhar as paredes, onde chega a arrancar a unha e sai sangue pelo braço abaixo, desesperada, porque ela não fazia ideia do que estava acontecendo ali. Ele não falava absolutamente nada, e assim essa menina foi ficando cada vez mais, de certa forma, perdendo a noção da realidade. Ela imaginava que ela estava num campo, ela imaginava que ela estava numa montanha, ela imaginava várias coisas na cabeça dela para não surtar ali dentro. A Rosemarie, por sua vez, passando os dias, via que a filha não aparecia, ela vai então até a polícia para registrar o desaparecimento da Elizabeth. Quando ela chega na delegacia, o Joseph já informa: ah, ela já fugiu, eu acho que ela se juntou com uma seita religiosa, nada da nossa filha aparecer, eu acho que ela não vai aparecer mais mesmo.
aquela coisa assim, a polícia acaba acreditando, porque os pais estão dizendo isso, a filha pode ter se juntado a uma seita e fica mais ou menos por isso mesmo. Mas a polícia tem que fazer a sua parte, então eles iniciam uma investigação. O Joseph, por sua vez, sabendo que a polícia investigaria o caso, ele faz com que a Elizabeth escreva uma carta para a família, dizendo o seguinte: que ela estava hospedada na casa de um amigo e que ela estava cansada de viver com a família. Ainda ela complementa de que não queria que os familiares procurassem ela, porque senão ela fugiria do país. Só que ele faz isso com o selo de uma outra cidade. Ele leva essa carta para os policiais verificarem e aí tá constando que ela estava em outra cidade. Ele se dá o trabalho de fazer isso também. E se acaba por acreditar nessa versão da seita, acaba por acreditar que ela estava na casa de um amigo realmente e, por fim, a Rosemary também acaba acreditando como todo o resto da família. O Joseph mantém a Elizabeth por 2 anos nesse porão sem ele trocar uma sequer palavra com a filha. Ele passa a abusar da filha com muita frequência. Essa frequência era, gente, cada vez que ele descia ao porão para levar qualquer coisa para ela, comida, e era comida assim, bem pouca comida, bem básica a comida, ela não comia nada de diferente. Aí ele abusava dela. Isso ocorria durante o momento que a família estava dormindo e também quando a família não estava em casa. Podia ocorrer de 2 dias ela ficar sem comer, 3 dias ele ficar sem descer ao porão. Esses 35 metros quadrados ali dentro, e ela já sabia quantos passos que davam de um lugar ao outro até chegar na cama, porque já fazia 2 anos que ela estava ali trancada. Em 1986, depois de tantos abusos, ela acaba engravidando da primeira criança. Porém, nessa gestação não vai adiante, que ela acaba tendo um aborto espontâneo. E o Joseph continua esses abusos repetidas vezes e cada vez mais com mais frequência. Até que no dia 30 de agosto de 1988 nasce a primeira criança no porão dessa casa, que é a Kerstin. Para ela conceder essa criança, ele levou uma bacia, uma tesoura e água e uma toalha. Ela mesmo teve que fazer tudo sozinha esse parto. E é essa criança que faz companhia para ela. É uma menina. Essa criança vai desenvolvendo aí mesmo dentro do porão. No dia 1º de fevereiro de 1990, nasce o segundo filho, que é o Stephen, filho da Elizabeth com o próprio pai Joseph. E o Stephen é um menino, que é a segunda criança que nasce no porão. Então ela fica com um menino e uma menina dentro desse porão, onde não tem uma ventilação, onde não tem nada. E ali ela cria essas 2 crianças. O tempo vai passando e a terceira criança nasce. E essa terceira criança é a Lisa. Ela apresentava um probleminha pulmonar, gritando muito, ela vai fazendo muito barulho, ela chora. E o Joseph, por sua vez, tinha medo de que alguém ouvisse os gritos dessa criança. E em maio de 1993... a Lisa, essa bebezinha, ela tava com 9 meses. E ele pega essa menina, enrola ela num pano e coloca na porta da própria casa com um bilhete escrito pela Elizabeth, que dizia que não tinha condições de criar essa criança e que o pai e a mãe criassem essa menina. Aí ali na casa, alguém encontra essa criança, abre a porta e tá ali o bebezinho. Visto que era da filha Elizabeth, eles pegam para criar. Então a Rosemary começa a criar essa neta como uma filha. Inclusive ensina a menina a chamar de mamãe para ela. Então ela tinha 2 filhos no porão e um filho que estava com a mãe, sendo criado pela avó e pelo avô, que é o pai. Só que as 2 crianças que estavam no porão, elas foram crescendo, gente. A Kirsten e o Stephen. Então eles estavam crescendo naquele cubículo de 35 metros quadrados, onde essas crianças tinham que brincar nesse espaço, tinham que fazer as coisas ali dentro desse espaço,
sem ter acesso a nada. E aí eles falam com o pai, né? O Joseph, para que aumentasse o tamanho do porão. E sabe o que ele faz? Ele diz para as crianças cavarem, eles cavam com as próprias mãos, mais espaço nesse subsolo. E esse 35 metros quadrados, gente, só para deixar claro que cada vez que ele descia, ele continuava abusando da filha. E os filhos vendo tudo aquilo. Então, as duas crianças viam quase todos os dias o pai e avô abusar da mãe deles. Porque era assim que funcionava, tudo ali dentro desses 35 metros quadrados. E ele fazia questão de fazer isso na frente das crianças. As crianças escavaram, gente, uma área ainda maior. Então, esse local que tinha 35 metros quadrados passou a ter 55 metros quadrados cavado pelas mãos das crianças. Eles levaram 1 ano, então, para ter uma ampliação do porão de 55 metros quadrados. E aí vocês podem pensar, como eles tiravam essa terra, né? Essa terra ela era retirada do subsolo quando a família não estava em casa. Então, era tirado aos poucos essa terra. As crianças iam escavando e ia tirando para fora desse subsolo, para fora do porão, quando não tinha ninguém em casa. E ninguém sabia de nada. Ninguém nada, de nada, de nada. E aí as coisas vão se tornando difíceis para Elizabeth manter essas duas crianças no porão, mesmo com tudo ampliado. E aí o que o Joseph faz é levar uma TV para eles assistirem, um videocassete, um aparelho de videocassete e também rádio. E aí o que ele fazia? Ele manteve também luzes para eles. Só que quando a Elizabeth se negava a ter relações com ele, ele cortava a energia e também não levava comida. Então, para ela não deixar mais com que essas crianças passassem fome, eles morressem de fome e ficassem sem nada, ela mantinha essa relação com esse homem sempre. Além do que ela também fazia questão, coitada, né, de educar essas crianças. Então ela pedia caderno, ela pedia lápis, ela pedia livros para ela poder estar ali educando as crianças, ensinar a pintar, ensinar a escrever, ensinar a ler. Ela também não teria como cometer um ato contra o pai dela, senão eles iam ficar trancados mesmo no porão, sem nunca poder sair dali. Eu não sei se chegou uma parte onde ela perdeu a esperança de sair desse porão, porque há tantos anos ia se passando e ela ali trancada. Esse local era extremamente úmido, cheiro de mofo insuportável, tudo mofava. Eles eram já raquíticos, assim, um corpo desenvolvido diferente das pessoas normais. No dia 15 de dezembro de 1994, outra criança é deixada na casa da família e essa criança vai se chamar Mônica. A Mônica para na casa da família quando ela tinha 10 meses. Era outra criança que gritava muito. Até porque, gente, no porão, quando era verão, era super quente. E quando era inverno, era muito frio, era muito mofo, era muito úmido. Essa criança gritava, ele não via outra alternativa a não ser colocar na porta da casa de novo. Então já era a segunda criança deixada na porta da casa, não havia carta, mas a Rosemarie recebe uma ligação com uma voz feminina que ela imaginou ser da Elizabeth e ela pedia para que a mãe e o pai criassem essa criança porque ela não tinha condições. Isso causou estranheza porque a Rosemarie começa a pensar, mas como que ela ligou para cá se o número que a gente tem de telefone é diferente de quando ela morava aqui? E o número de telefone deles não tinha na lista telefônica, porque nessa época se usava de lista telefônica, só que o número não estava cadastrado na lista telefônica. Ela achou estranho, mas deu continuidade na criação dessa neta também, que é a Mônica. No dia 28 de abril de 1996, gente, é tanto filho que eu tô até surtada já, nasce os gêmeos Michael e Alexander. Nasce um deles com um problema que acredita-se que era um problema respiratório. O menino Michael, ele sobrevive até 3 dias somente, porque ele não teve um recurso médico, ele não teve uma oportunidade de ser levado até um hospital, ele nada.
Ela fica ali naquele porão com aquela criança e essa criança acaba falecendo, que é o Michael. Quando Joseph desce, que nasceu os gêmeos e que um deles faleceu, ele pega essa criança, ele coloca em um incinerador, dando o fim no corpo desse recém-nascido. O Alexander, por sua vez, é enviado também para a parte de cima, enviado para a casa da família quando tinha 1 aninho. E isso ocorre em 1997. Aí o que acontece, gente? Já era o 6º filho que ela concebia, mas como um havia falecido, então esse é o 5º filho vivo, né? Então nasceram já aí 6 crianças no porão. O Alexander é enviado para a parte de cima, eles já sabem que é da Elizabeth. O Joseph, por sua vez, faz o que? Ele vai até as autoridades, explica a situação, que a filha havia desaparecido de casa já há muitos anos e que ela deixou 3 crianças na porta da casa deles. Ele mostra a carta, tudo certinho, e as crianças são adotadas pelos avós. Isso é dado pelas autoridades o direito dos avós criarem essas 3 crianças que já estavam com eles. Em 1998, o Joseph, ele vai viajar para Tailândia. Volta e meia, a família, gente, da parte de cima ia viajar. Ele fica lá por 4 semanas. 4 semanas. Nessas 4 semanas, os 3 no porão tinham que se virar com o que tinha de comida lá, então ele deixava um estoque bem pouquinho na estica para ele se virar. E sabe o que ele fazia quando ele chegava de viagem? Ele ia até o porão, levava fotos. Olha aqui o irmãozinho de vocês se divertindo na praia. Olha aqui a tua irmã como é que tá. Olha como eles estão legais. Olha como eles estão bem. Olha como eles estão felizes. Ele venerava os filhos que estavam na parte de cima. Eu nem consigo imaginar o que essas crianças pensavam. Uma mistura, eu acho que de tristeza, de ódio. Eu acho que eles também não sabiam mais o que era certo, o que era errado. Eu nem consigo imaginar. Em dezembro de 2002, nasce o 7º filho da Elizabeth com o Joseph. É o 7º filho que nasce da união aí de pai e filha, gente. Esse menino é chamado de Félix. Só que ele diz o quê? Eu não tenho como levar mais um lá pra cima, porque já tem, né? Já tem 3 lá. Não tenho mais o que alegar pra Rosemarie. Então, esse 7º filho permanece no porão juntamente com a Elizabeth, a Kirsten e o Stephen. E como eu havia dito para vocês, a casa dele era enorme, era uma casa muito grande. Ele passa também, gente, embora essa gentarada dentro de casa, ele aluga os quartos. Ele alugava os quartos como se fosse uma espécie de kitnet, alguma coisa assim. Então as pessoas iam lá, alugavam um quarto para trabalhar e aí eles ficavam ali um mês, uma semana. E aí, das pessoas que moravam nesses quartos, elas ouviam um barulho vindo do jardim. Só que no jardim ninguém podia ir. Ele não deixava ninguém ir no jardim. Porque embaixo do jardim era onde estava o subsolo lá, o porão. Onde a família 2 estava. Um dia, uma dessas pessoas tinha um cachorro. E o cachorro acaba fugindo para a parte do jardim, cavocando, porque o cachorro sentiu que tinha alguma coisa no subsolo. Nossa, ele vira numa fera. Pulsa o cachorro dali, proíbe a pessoa de ter acesso. Então ninguém poderia ir até o jardim, mesmo que tivesse um quarto alugado ali na casa dele. Em algum momento, eu não consigo acreditar que a família, por anos, nunca ouviu o barulho vindo do jardim, gente. Não é possível. Tudo isso dura 24 anos. Vamos pensar, Elizabeth entrou nesse porão com 19 anos. E esse cárcere, ele perpetuou por 24 anos. 24 anos essa mulher não via a luz do sol. 24 anos vivendo no mofo. 24 anos vivendo no
muito frio e no muito calor. 24 anos sem ventilação. 24 anos comendo o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Imaginaram tudo isso? Imaginem que a Kerstin, nesse período, já tinha 19 anos. A filha mais velha já estava com 19 anos, que era a idade que a Elizabeth tinha quando foi parar no porão. Mais de 3.000 vezes abusada sexualmente pelo próprio pai e na frente dos filhos que ela tinha. Todos esses abusos resultou para Elizabeth 8 gestações, 7 partos e 6 filhos vivos. Até que no dia 19 de abril de 2008, a Kerstin, a filha mais velha da Elizabeth, que já vinha estado bastante doente, ela acaba desmaiando no porão. Ela apaga literalmente a Elizabeth, vê toda aquela situação da filha. O Joseph acaba descendo por um aborto da natureza e ela implora para que o Joseph levasse a Kerstin para o hospital. Ela implora para o pai levar a filha dela para o hospital. Ela não queria perder a filha dela de jeito nenhum. E aí eu acho que a misericórdia do Espírito Santo desceu nesse momento, porque ele aceita levar a Kerstin para o hospital. E para levar essa menina até a porta e ele poder botar lá no carro para levar ela para o hospital, gente, quando a Elizabeth vai arrastando a filha dela até a porta, e a primeira vez que ela vê uma claridade de sol, depois de 24 anos, que ela vê uma claridade. O Joseph, por sua vez, leva a Kerstin até o hospital. Só que para levá-la no hospital seria complicado, porque ele ia dizer o quê, né? Então a Elizabeth também faz uma carta dizendo que ela não teria como cuidar da filha e que o pai era o responsável por cuidar da filha no hospital. Quando eles dão entrada no hospital da Kerstin, isso soa muito estranho, porque a forma como ela chega no hospital, totalmente pálida, extremamente magra, e não era normal, mesmo que ela fosse criada no meio de uma seita, tá naquela situação que era lastimável. A menina estava já desacordada. Ela não conseguia falar, não conseguia nada. Logo, eles perguntam o nome dela, o Joseph fala o nome dela, só que eles esqueceram de um detalhe. A menina não tinha registro. Ela não tinha um registro de identidade. E aí eles acabam estranhando ainda mais tudo aquilo. Uma carta onde o vô é responsável, a mãe não aparece no hospital, essa menina desse estado, a mãe desapareceu já faz 24 anos, aquilo gerou uma estranheza sem tamanho. E o médico, de cara assim, percebeu que alguma coisa de errado estava acontecendo, não era possível. Levantando tudo aquilo, eles perguntando várias coisas para o Joseph, ele meio que ficou numa situação encurralada, vocês entendem? E aí o Joseph, por sua vez, começa a dizer, não, a mãe dela foi para uma seita, e aí já deixou 3 filhos lá na minha casa, e eu sou responsável por ela, ela simplesmente pegou e um carro lá largou essa menina lá na frente de casa, por isso que eu trouxe aqui para o hospital. E aí, gente, o que acontece é que o médico acaba informando a polícia de que achou muito estranho o estado que a Kerstin estava. Ela teve que entrar em coma induzido. Aí a polícia, quando é informada sobre isso, começa a desconfiar de toda a história que o Joseph veio contando durante todos esses anos. Aquilo já não estava mais batendo e eles começaram a pensar que não tem seita nenhuma. O Joseph, vendo que estava ocorrendo uma investigação, fala então com a Elizabeth, que implora para o pai deixar ela ir para o hospital ver a filha dela que estava em coma. Pelo amor de Deus, deixa eu ver, deixa eu ir até lá. Lembrando que havia mais duas pessoas no porão. E aí o que acontece é que ele decide levar a Elizabeth até o hospital. E aí a hora que ela chega no hospital, meus amigos, ela vai quieta, muda e calada, tá? Não pense que ela chega lá gritando, socorro, me ajuda, não. Ela vai quietinha, porque ele já tinha feito tanta ameaça contra ela, que ela vai quieta pro hospital e não fala nada, ela não abre a boca.
Essa ida ao hospital para ela ver a filha já aconteceu uma semana depois. Então ela vai parar no hospital aí no dia 26 de abril. O médico olha para ela naquela situação, ela estava muito pálida, desnutrida. Nesse período ela tinha 42 anos, com uma cara de 60. O rosto era extremamente envelhecido e o corpo parecia de uma criança de 10 anos. Eles chamam a polícia dizendo que a Elizabeth apareceu no hospital. A polícia, por sua vez, vai interrogar a Elizabeth. Ela não diz nada que ela estava trancada num porão nem nada. Ela diz que ela não havia registrado as crianças porque ela participava de uma seita. E a polícia pegou na hora que era o pai. E a polícia diz assim: queres contar alguma coisa pra gente? Eu te garanto que tu nunca mais vai ver o teu pai. E aí ela diz: se eu nunca mais vou ver o meu pai, se tu me garante que eu nunca mais vou ver o meu pai, eu vou contar. Eu estava no porão há 24 anos, eu tive 7 filhos nascidos no porão. O meu pai abusou de mim durante 24 anos no porão, fora antes de eu ter ido parado no porão. Então ela diz que ela foi abusada desde os 11 anos, por isso que ela havia fugido de casa. E ela conta toda a história que ela passou na mão desse homem. Relatou tudo que ela viveu em 2 horas de depoimento. O Joseph, por sua vez, foi preso. Cárcere privado, abuso sexual, ocultação de cadáver, assassinato, porque ele não prestou ajuda à criança que havia nascido com problema respiratório. E a parte mais emocionante disso tudo foi a polícia conseguir chegar até o porão e tirar os 2 que estavam ainda no porão. Stephen era um menino muito alto. Como o porão só tinha 1,74 m, esse moço ele andava curvado, ele não sabia caminhar. Eles não sabiam como se comportar. Eles não sabiam nem o que era uma luz solar. Quando colocaram um menino mais novo, como é que é o nome dele? Esqueci agora, o Félix, dentro do carro. O menino acho que tinha uns 8 anos mais ou menos. O menino olhava pela janela do carro da polícia como se ele tivesse assim encantado com tudo que ele via. Enquanto o Stephen já era todo torto por ter ficado tanto tempo trancado no porão e andado arcado durante uma vida toda praticamente. Não sabia andar, ele não sabia correr, eles não tinham acesso a comida como em grande quantidade, nem alguma comida diferente. A Kirsten, por sua vez, no hospital, quando sai do coma, ela abre o olho e tá vendo luz de um hospital. Tudo para essas crianças era extremamente diferente. A Rosemary, por sua vez, dizia que não acreditava que a filha estava tão perto, que se sentia culpada, porque como que ela não percebeu? Ela não percebeu nada, né? Eu acho que ela nunca percebeu também que a sogra estava trancada no quarto 20 anos. Ela não percebeu nada. E no dia 28 de abril de 2008, o Joseph confessa, mas ele diz que tudo que acontecia ali era em comum acordo entre ele e a Elizabeth. O que chamou também a atenção na confissão dele foi ele explicando como havia construído esse porão. Então vocês vejam que ele era tão fera, né, na construção que ele sozinho fez tudo o que ele fez. E aí ele explicou a questão da metragem, como ele fez. Ele confessou também que a porta tinha um código. A Rosemary nem imaginava tudo que ele fazia. Outra parte importante de se dizer é que só depois da prisão do Joseph é que essas crianças que estavam na parte de cima, esses 3 filhos da Elizabeth, souberam que tinham uma mãe chamada Elizabeth. Porque para os 3, a mãe era a avó. Porque a avó ensinava a chamar de mãe. Então foi muito difícil da Elizabeth se aproximar dessas crianças, deles se aproximarem da Elizabeth. Ela também culpava a mãe dela por ter feito isso com as crianças, de ter ensinado as crianças a chamar ela de mãe e nunca ter contado para as crianças quem de fato era a mãe dela. Então as crianças não sabiam que tinha uma mãe sem ser avó. A família, por sua vez, eu tô dizendo a família do porão, tiveram assim, gente, um atendimento do Estado muito especial para que eles se adaptassem à luz. Aprender a se alimentar, aprender
a andar, aprender a correr, aprender que existia outras pessoas no mundo. No dia 16 de março de 2009, o Joseph foi a julgamento. A Elizabeth não participou do julgamento, mas ela deixou gravado a imagem dela prestando o depoimento desses 24 anos, da história da vida dela, que levou 12 horas. E o julgamento também foi feito com as portas fechadas. As pessoas passaram a repudiar muito esse homem, também a Rosemarie. Muitos jornalistas comentando sobre isso. No nosso país isso também passou no jornal. Então era muito comentada essa história do Joseph Fritzl. Por isso que não tem foto da família, não tem foto deles. Provavelmente que a polícia tenha de quando eles foram resgatados do porão, mas não existe foto na internet de como eles estão agora, nem de como eles foram encontrados. A parte investigativa da polícia também leva para o tribunal algumas coisas que estavam no porão. Então eles levam parte de madeira, eles levam parte de roupa, passa pela mão dos jurados que não suportavam o cheiro de mofo. Quando é colocado para o Joseph ver o vídeo que a filha fez no depoimento, aí ele confessa assim, que ele sabia o mal que ele estava fazendo para a filha, ele sabia que ele estava machucando a filha, mas que aquilo era um vício, por isso que ele tornava a fazer tudo o que ele fazia. Como o Ministério Público levou para o tribunal fotos das crianças sendo resgatadas, o estado físico que eles se encontravam, o júri, gente, o juiz teve que fazer intervalo de 2 em 2 horas porque os jurados não suportavam mal ouvir as atrocidades que a Elizabeth falava e também que o Joseph falava, além de todos os objetos que eram mostrados ali, inclusive as fotos do porão, a situação que essa família vivia. Então era obrigada a fazer esse intervalo de 2 em 2 horas porque era impossível se manter dentro daquele tribunal. Ele foi condenado à prisão perpétua por incesto, cárcere privado, estupro, escravidão e homicídio por ele ter negado ajuda ao gêmeo. Aí ele disse, né, que estava arrependido para ver se a pena diminuía, mas não diminuiu, foi nada. Ele foi realmente condenado à prisão perpétua. Na prisão, ele recebeu uma camaçada de pau tão grande que quebraram até os dentes dele. Olha, vocês nem sabem quanto que ele apanhou, mas ele apanhou tanto que eu acho que foi no ano de 2016... ele chegou até a pedir para trocar de nome, para ele não ser reconhecido. Mas a cara dele é reconhecida em qualquer lugar, porque é bem marcante a fisionomia dele. Ele ficou doente na prisão, tudo, e atualmente ele tem uma demência. Como ele tem uma demência, ele é preso num sistema prisional psiquiátrico em Viena. Também recluso, ele não pode ter contato com ninguém, ele não tem contato com as pessoas. Fritzl ainda não foi transferido para uma prisão comum porque a justiça austríaca ainda deve considerar um apelo dos promotores. O caso foi encaminhado para análise da Suprema Corte de Viena e, se for aprovado, a defesa do detento poderá pedir a liberdade condicional dele a partir de 2023. Pode ser que isso aconteça, eu acho muito difícil, eu acredito que ele vá morrer lá na prisão, literalmente. O que eu esqueci de comentar com vocês sobre o que ele comenta da mãe dele, né, no tribunal, acabei esquecendo, onde ele dizia que a relação entre ele e a mãe dele era de amor e ódio e que ele tinha uma monstruosidade dentro dele, uma parte dele muito violenta, e que uma hora ele acabou exteriorizando todo aquele sentimento que na verdade sempre existiu com ele desde que ele nasceu. Agora eu vou falar para vocês a atualização dessa família, como que eles deram seguimento à sua vida e como está hoje. A Rosemarie e a Elizabeth tiveram uma aproximação. A Elizabeth acabou perdoando a mãe dela. As duas passaram a ter contato novamente. Porém, a Rosemarie foi morar em uma outra cidade, saindo ali da cidade de Amstetten. A casa que a família até então vivia
foi vendida e os moradores queriam que a casa fosse destruída. A casa ficou bem mal vista, mas quem comprou acabou reformando e transformando essa casa, esses quartos, numa espécie de pensão. Continuou funcionando com aluguéis de quartos. A parte do porão foi concretada. Esse porão, ele não existe mais. A situação da Elizabeth com os irmãos dela ficou um pouco complicada também, até porque para os outros filhos ele era um bom pai. Inclusive até para as crianças da Elizabeth, né, que pegaram um carinho. Essas que estavam na parte de cima, pegaram um carinho por ele, porque ele era um pai legal. Quando a Elizabeth também soube que o pai já havia sido preso por abusar daquela enfermeira que eu contei a história para vocês, ela também meio que culpou um pouco a mãe dela por saber das atrocidades que o pai cometia e nunca ter contado nada, nunca ter desconfiado de nada. A Elizabeth e todos os filhos tiveram que trocar de nome e sobrenome para que ninguém reconhecesse eles. Em qualquer lugar do mundo que eles dissessem o sobrenome deles e o nome Fritzl, todos saberiam de quem se tratava. O Estado, por sua vez, acaba levando a Elizabeth e os filhos para um outro lugar onde ninguém sabe onde é. Eles chamam esse lugar de Aldeia X. Então não dá para dizer em tal lugar, porque as pessoas não sabem onde de fato eles moram. Mas se sabe que a Elizabeth mora com os 6 filhos nessa Aldeia X. Eles moram no interior da Áustria. Dizem, né, ser uma casa muito boa, uma casa bem grande, bem cercada, bem monitorada com câmeras de segurança e, inclusive, eles têm uma força armada para segurança da família. Até porque alguns jornalistas já descobriram onde eles moravam, já tentaram contato com a Elizabeth, se ela poderia fornecer entrevistas, esclarecer algumas coisas, e ela se recusa a qualquer tipo de situação assim. A princípio, quando ela foi para esse local, algumas pessoas dessa aldeia que acabaram indo até a casa da Elizabeth para poder dar aula para as crianças. E só depois dos mais novos é que tiveram um pouco mais de acesso escolar com mais pessoas, porque a integração deles na sociedade foi feita aos pouquinhos. A Elizabeth casou e, inclusive, o esposo dela é um dos guardas, né, que ficavam ali na casa dela como um segurança, na verdade. Os filhos mais velhos da Elizabeth já trabalham e também dizem que são crianças, eu vou dizer crianças aqui, né, mas são muito bem educados, muito gentis, são bem afetivos. Eles conseguiram sim dar um up na vida deles e tocar a vida adiante. E sobre esse caso, o que fica pra gente dessa história tão pesada, né, gente? Tão difícil é a força que ela teve para recomeçar a vida dela, para conseguir tocar a vida dela com os filhos dessas crianças também, a reinteração deles na sociedade, a força de vontade, a sequela de ter um pai demoníaco, porque é demoníaco totalmente esse homem. Ele merece, sabe? Olha, eu nem vou falar aqui pra vocês o que eu penso a respeito disso. Ele é um monstro, ele não é gente. E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Espero os comentários de vocês aqui embaixo sobre esse caso, o que vocês pensam a respeito disso. Peço que vocês também me deixem sugestão de novas histórias, novos casos que vocês gostariam de vir por aqui. Peço para que vocês também me deixem o like, compartilhem com seus amigos, e isso vai me ajudar bastante aqui no canal. E se for da sua vontade, nos siga nas redes sociais, que tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Se tu não é inscrito, se inscreve aqui no canal e fica por dentro de tudo que rola por aqui. Um grande beijo e que o universo nos abençoe.